Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para explicar a segunda parte de condições de ocorrência de reações. Na primeira, nós vimos simples troca, na segunda, que é agora, a gente vai ver dupla troca. Na simples troca, a gente tem que olhar aquela fila de reatividade, tanto de metais quanto de metais. Na dupla troca, a gente precisa dar uma olhadinha nesse quadradinho. Então, esse quadradinho é muito importante que você tenha registrado ou no caderno ou numa folha, e aí plastifica, deixa como um cartão ou naquelas fichinhas que a gente faz fichamento, tá bom? Bom, primeira coisa que, no caso, ácido, base, eles têm que ser solúveis. Porque se ele for insolúvel, aí já não vai dar. Porque para que ocorra uma reação de dupla troca, no caso, o ácido, ele sofre dissociação, então seria assim. Eu tenho um ácido aqui, em água, ele sofre ionização. Então, ele tem que separar. E no caso de uma base, por exemplo, em água, o que acontece? Ela sofre dissociação. Então, precisa acontecer isso, eles têm que conseguir se separar. E quando uma substância é insolúvel ou praticamente insolúvel, isso aqui não acontece. Então, a gente tem que ver se é solúvel ou não é solúvel. Isso é o básico de tudo. Então, aqui eu tenho uma tabelinha informando os reagentes, que são condições, que são essas substâncias aqui que vêm antes da flechinha. E o produto, que são as substâncias que vêm depois, também tem que ter condição, tá? Então, é o seguinte, o reagente, ele tem que ser forte. Então, o ácido, se for o caso de um ácido, ele tem que ser forte. Que ele consiga ser muito ionizado ou muito dissociado, que foi o que eu comentei aqui sobre o ácido e sobre a base. Quando a gente estiver falando disso, aí a gente monta, faço lá o produto. Então, se eles conseguirem se separar, eles vão produzir alguma coisa. Pelo menos um produto tem que ser menos ionizado ou dissociado, ou seja, ele tem que ser mais fraco do que um dos reagentes. Segunda condição, eu tenho que ter, se o reagente eu tiver alguém que não seja tão volátil, por exemplo, os ácidos são todos voláteis, com exceção de quem? Do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico. Então, tudo bem. Pelo menos um produto tem que ser volátil. Então, se eu tiver um ácido sulfúrico, que ele é considerado, entre aspas, não volátil, eu tenho que ter lá no produto um que seja volátil. Reagente, lembra que eu falei da condição de solubilidade? Tem que ser solúvel. Então, ácido, base, sal, tem que ser solúvel. E pelo menos um produto insolúvel, ou seja, que forme um precipitado. Esse PPT é um precipitado. Isso quer dizer o quê? Que formou alguma coisa sólida. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui fluoreto de sódio e ácido clorídrico. Eu vou lá na tabelinha de solubilidade dos sais e vejo que o fluoreto, todos os fluoretos são solúveis. Ok, tá solúvel. E vejo que o ácido clorídrico é forte. Ok, solúvel e forte. Tá dentro da condição de ocorrências, né? Então, o Na, ele se separa, o NaF com Na+, e F-, e o HCl com H+, Cl-. Este Na vai se juntar com o Cl. Formamos aqui o NaCl, mais este H vai formar uma nova substância com F, que vai dar HF. Muito bem. Então, quando eu vejo que eles são solúveis e fortes, eles conseguem se separar, eles formam um produto. Agora, eu vou ver se esses produtos estão dentro do quadrinho de condição de ocorrência. Nós temos o cloreto de sódio.
é um sal e é solúvel. E temos o ácido fluorídrico. Bom, ácido fluorídrico é um ácido moderado, ou seja, ele é menos ionizado do que este ácido aqui. Então, esse aqui, ó, pelo menos um produto menos ionizado. Então, esse daqui é um ácido moderado. Então, essa reação ocorre. Agora, a gente vai fazer o balanceamento. Eu tenho um Na, um Na, um cloro, um flúor, um hidrogênio, um hidrogênio. Então, eu não preciso colocar nada. Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio. E eu, olhando a tabelinha de solubilidade dos sais, eu vejo que ele é solúvel. E tem o ácido clorídrico, que é forte, então um solúvel e um ácido forte, ok. Então, eles vão se separar. Essa reação, gente, ocorre no estômago. Quando vocês sabem que o estômago, para fazer a digestão, ele libera suco gástrico. E neste suco gástrico, nós temos o ácido clorídrico. E quando a gente está com acidez no estômago e a gente toma algum remedinho para diminuir a acidez, a gente está tomando isso aqui, o bicarbonato de sódio, que aí diminui a acidez. Isso quer dizer que a gente deve formar alguma coisa aqui, algum ácido que não seja tão forte quanto o HCl. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui, como é que separa. Aqui separa assim, Na, que é o sódio e bicarbonato, H+, com Cl-. O Na se junta com o Cl, formando um sal, que é o sal de cozinha. E este H se junta com HCO3. Então, olha que legal, fica assim, HCO3. Isso daqui, na verdade, é quem? O H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido moderado. Então, está dentro da condição. Se eu tiver um ácido forte, eu tenho que ter um produto menos ionizado, que é o caso deste ácido carbônico, tá? Então, vamos fazer o balanceamento. Aqui eu tenho um sódio, dois hidrogênios, dois hidrogênios, um carbono. Tenho 3 oxigênios, então é tudo 1. Ok. Agora vamos para cá. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, só tem ele e o H3PO4. E eu tenho um sal, que é um sulfeto. Sulfeto de sódio é solúvel. Beleza, então tá aqui não volátil com um sal solúvel. Então, como é que separa? Vai ficar H+, SO4, 2-, Na+, S2-. Então, este H+, vai se juntar com S2-, formando H2S. Mais o Na+, vai se juntar com SO4, 2-. Então, vai ficar Na2, SO4. Muito bem, agora vamos olhar o final. Aqui eu tenho um ácido moderado. Esse é um ácido moderado e fixo. Este é um ácido fraco, então ele é menos ionizado do que esse, e ele é volátil, então tá cobrindo duas condições ali, perfeitas, muito bem. Agora vamos fazer o balanceamento. Eu tenho 2 sódios, um enxofre, 2 hidrogênios, 4 oxigênios. Aqui, nitrato de chumbo, 2. Todos os nitratos são solúveis. E aqui eu tenho um iodeto de sódio, solúvel também o sal. São 2 sais solúveis. Se um deles fosse insolúvel, não ia ocorrer reação. Então, vamos separar. Esse 2 é do Pb, fica assim. E o NO3 é menos. Como é que eu sei, gente? Tem que ter a tabelinha de cátions e ânions nas mãos, tá? Na mais e menos. Este Pb
2 mais vai se juntar com I menos, então vai ficar PbI2 mais. O Na mais vai se juntar com NO3, então vai ficar NaNO3. Pronto. Solúvel, solúvel. Temos esses dois produtos. Nitrato, todos são solúveis, tanto que esse daqui é solúvel. Deu nitrato de sódio, é solúvel. E temos iodeto. Iodeto, a maioria é solúvel, mas de chumbo não é. Então, esse daqui formou um PPT. Então, solúvel, solúvel, pelo menos um produto insolúvel. Então, essa reação ocorre. Vamos fazer o balanceamento. Um chumbo, um chumbo. Um sódio. Lembrando que a gente começa sempre pelos metais, depois ametais, hidrogênio e oxigênio. Nitrogênio, eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Então, eu ponho um 2 aqui. Então, eu já balanceei o PB, já balanceei o Na, agora o N. Só que o que aconteceu quando eu faço o balanceamento do N? O Na ficou com 2. Então, eu vou ter que botar 2 aqui. Né? Então, o chumbo já foi, o sódio já foi, o nitrogênio já foi. Agora é o iodo, depois o oxigênio. Tenho 2 iodos aqui, 2 iodos aqui. Ok. Oxigênio, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Tudo ok. Onde não tem nada, a gente coloca 1. Próximo. Hidróxido de sódio, forte. Sulfato de alumínio. É um ácido solúvel, né? Então, vamos lá, dá para separar. Então, vai ficar Na+, com OH-. Al3+, que esse 3 é do Al, e SO4, 2-. O Na, agora trocou, por isso que chama dupla troca, que eles trocam de duplinha. O Na com SO4, 2-. Esse 2 desce para o Na. Vai ficar Na2, SO4, mais Al com OH. Vai dar AlOH3. Vamos ver se está de acordo. Sulfato de alumínio é solúvel, sulfato de sódio é solúvel. Nós temos aqui uma base forte e uma base fraca. Então, tá tudo de acordo com a regra. Agora, vamos ao balanceamento. Eu tenho alumínio, como tem muitos elementos, eu costumo colocar aqui a listinha para a gente não se perder. Alumínio, sódio, depois eu vou fazer o enxofre, hidrogênio e oxigênio. Alumínio, temos 2, coloco 2 aqui. Sódio, eu tenho 2, coloco 2 aqui. Enxofre, eu tenho 3, aqui eu tenho 1, coloco 3 aqui. Aí, olha o que aconteceu, desbalanceou o sódio, vocês estão vendo? Eu já tinha feito a caneta, vou ter que passar um corretivinho aqui. E esse corretivinho tá assim, uma coisa de horrível, mas tá bom. Então, aqui, olha, isso acontece, gente. Então, quando for com vocês, é normal acontecer, tá? Não se desesperem achando que tá errado. Então, vamos voltar. 2 alumínios lá, tá? Aí, eu tinha feito aqui primeiro 2 Na, botei 2 lá. Só que na hora que eu fiz o balanceamento do enxofre, que aqui são 3, eu tive que colocar 3 aqui, desbalanceou o sódio. Ficamos com 6 sódios. Então, eu vou ter que colocar o número 6 aqui, ó. Lambança. Bom, vamos para o hidrogênio. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Deixa eu fazer aqui, ó, 6 hidrogênios. Aqui eu não tenho nada. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Ok, vamos para o oxigênio. Aqui eu tenho 6 oxigênios. E aqui eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios. Então, ao todo, eu tenho 18 oxigênios. Vamos ver lá. 3 vezes 4, 12. Com mais 6, 18. Prontinho. Aqui não tem nada, a gente coloca 1 ou não coloca nada. Então, é isso. Vocês têm que treinar agora,
estão fazendo exercícios para treinar. E não esqueçam de olhar essas condições, tá bom? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.